Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Vamos então tentar calcular o limite quando x tende a 1 aplicado sobre seno cujo argumento é x menos 1, todo o seno dividido por x elevado a 2 menos 1. Vamos então construir, tentar determinar uma variável auxiliar. Então, nós podemos reescrever esse termo utilizando uma variável auxiliar, e ainda nós podemos escrever o limite quando x tende a 1, de seno cujo argumento é x menos 1 dividido por x elevado a 2 menos 1. A questão é que x elevado a 2 menos 1 pode ser escrito como x menos 1, x mais 1. Muito bem. Então agora vamos determinar a variável auxiliar w igual a x menos 1, de modo que quando x tende a 1, isso implica que w tende a 0. E então nós podemos escrever o limite quando w tende a 0, aplicado sobre seno de w, dividido por x menos 1, que é igual a w, e ainda nós temos x mais 1. Vamos fazer então a análise aqui. Se w é igual a x menos 1, isso implica que x é igual a w mais 1. Então nós podemos escrever limite quando w tende a 0, aplicado sobre seno de w, dividido por w multiplicado por x mais 1. Então isso é equivalente a escrever w mais 2. Então nós podemos aplicar o limite quando w tende a 0 aplicado a 1 dividido por w mais 2, multiplicado pelo limite quando w tende a 0 aplicado a seno de w dividido por w. Então o limite fundamental demonstrado em aulas anteriores aqui, compilado, coligido, organizado, sequenciado na nossa playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real. Nós demonstramos que o limite quando x tende a 0 aplicado sobre seno de x dividido por x, isso é igual a 1. Então nesse caso o limite quando w tende a 0 aplicado sobre seno de w, todo esse termo dividido por w, isso é necessariamente igual a 1. Vamos escrever aqui. Esse limite é igual a 1, ótimo. Então agora nós temos que o limite quando x tende a 1 aplicado sobre seno de x menos 1 dividido por x elevado a 2 menos 1, isso é o limite, esse limite quando w tende a 0 aplicado sobre seno de w dividido por w, que é igual ao número 1, multiplicado pelo limite quando w tende a 0 aplicado a 1 dividido por w elevado a 1 dividido por w mais 2, o que é equivalente a escrever 1 sobre 2 nesse limite. Então o resultado desse limite de seno de x menos 1 dividido por x elevado a 2 menos 1, esse limite quando x tende a 1 é igual a 1 sobre 2. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse momento e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.